Olá, meus queridos alunos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para tratar de um assunto muito importante, que é o da Revolução Russa de 1917. E quando tratamos dessa temática da Revolução Russa, indubitavelmente estamos fazendo referência a um dos mais importantes acontecimentos do século XX. Um evento que, sem dúvida, é um divisor de águas, não apenas para a Rússia, que se transformou em União Soviética, mas também para o próprio mundo, já que a partir do final da Segunda Guerra Mundial, vivenciamos um período de décadas que ficou conhecido como Guerra Fria. Mas como se caracterizava a Rússia antes do processo revolucionário? E quais foram os aspectos que contribuíram, direta ou indiretamente, para que os bolcheviques, inicialmente os mencheviques, depois os bolcheviques, tomassem o poder em 1917. A Rússia, até o final do século XIX, era um império secular, dominado por czares, que em russo significa Césares, era o título dos monarcas, dos imperadores na Rússia. E esse domínio ele era autocrático, autoritário, com características ainda absolutistas em pleno século XIX. A Rússia apresentava uma economia com características feudais, onde grande parte da população vivia na condição de camponeses, praticamente vivendo como servos ainda. A sociedade russa ela era dividida em 3 grupos principais, os boiardos, que eram a nobreza, a burguesia, ainda muito reduzida numericamente falando, e os mujiks, que eram os camponeses, que viviam em situação extremamente precária até princípios do século XX. É bom destacar também que ao lado dessas questões, ao lado dessa divisão social que nós estamos fazendo referência, a Rússia era governada pelos imperadores, pelos czares, e foi Alexandre II, o czar, o monarca, que começou a estabelecer algumas mudanças, algumas reformas na Rússia, isso ainda na segunda metade do século XIX. O Alexandre II ele incentivou empreendimentos industriais na Rússia, principalmente a partir do capital estrangeiro. Então, indústrias inglesas, francesas, começaram a se estabelecer em solo russo. Ele também foi responsável pela abolição da servidão na Rússia em 1861. E é importante destacar também, ao lado dessas questões, que essa industrialização que começou a ocorrer na Rússia, além de ser rarefeita, além de ser pequena comparada com outros países europeus, ela se situava em pouquíssimas cidades, como Moscou, Kiev, Petrogrado, ou seja, era uma industrialização que era muito rarefeita, o número de operários era pequeno se comparado com outros países europeus e grande parte do capital investido era formado por capital estrangeiro. Vale ressaltar também que, ao lado dessas questões, a Rússia era o país europeu com a maior população naquela conjuntura. 171 milhões de habitantes que pertenciam a diversas etnias, diversos grupos étnicos e sociais, e grande parte dessa população, de 80% a 90% da população russa, era analfabeta, ou seja, estava praticamente excluída das benesses econômicas, vivia em situação muito precária, e isso foi, sem dúvida nenhuma, um aspecto que colaborou diretamente para o início do processo revolucionário na Rússia, já que grande parte dessa população vivia em situação praticamente de miséria,
e era oprimida por um governo monárquico, de caráter ainda com características absolutistas, e que era apoiado pela Igreja Ortodoxa em solo russo. A partir do final do século XIX, mais precisamente lá por volta de 1890, começaram a surgir partidos na Rússia, né? Surgiram os Narodniks, que era um partido com características populistas, também ele compactuava com certos ideais anarquistas. Esse partido, os Narodniks, ele foi responsável pelo atentado que matou o czar Alexandre II, isso em 1881. Após a morte do czar Alexandre II, assumiu o czar Alexandre III, em 1881, governou até 1894, e por último Nicolau II, que governou de 1894 até a Revolução em 1917. Além dos Narodniks, existia também o Partido Social Democrata Russo. Esse era o partido que compactuava, digamos assim, das ideias marxistas. Era um partido que defendia o ideário revolucionário, a implementação do socialismo e depois do comunismo em solo russo. E esse grupo partidário, o Partido Social Democrata Russo, ele se dividiu, teve um congresso, e devido a divergências entre seus integrantes, houve uma divisão desse partido em 1903. Esse partido se dividiu em dois grupos: os bolcheviques, que significa em russo maioria, e os mencheviques, cujo significado é minoria. Mas por que ocorreu essa divisão dentro do Partido Social Democrata Russo? Primeiramente, haviam divergências entre algumas lideranças. Entre os mencheviques, que eram liderados por Martov e Plenakov, havia a pretensão de realizar a Revolução Socialista, inspirada no marxismo, através de um ideário pacífico, democrático. Eles acreditavam que poderiam realizar essa revolução sem necessariamente ter que pegar em armas, sem necessariamente ter que realizar uma luta armada para tomar o poder na Rússia. Já os bolcheviques, que eram liderados por Lenin, esse grupo ele defendia que a única maneira de assumir o poder e implementar a Revolução Socialista na Rússia era através da luta armada, era através de uma revolução que seria proveniente de uma guerra, né, e os socialistas tomariam poder na Rússia. Então havia essa divergência, né? O grupo dos mencheviques, eles defendiam a implementação de uma revolução através de meios democráticos, através de eleições, enquanto que os bolcheviques defendiam a revolução através da luta armada. Ao lado desses dois partidos, né, desses partidos, no caso dos Narodniks, dos bolcheviques e dos mencheviques, também surgiu o Partido Constitucional Democrata Russo. Esse Partido Constitucional Democrata, ele era integrado por membros da burguesia russa, que também estavam descontentes com o governo do czar. Ou seja, era um grupo que também não simpatizava com o governo do czar. Eles eram chamados de cadetes e desejavam também implementar reformas econômicas na Rússia que beneficiassem, evidentemente, a classe burguesa. Ao lado de todas essas mudanças, do surgimento de partidos na Rússia, os problemas começaram a se avolumar a partir do início do século XX. Em 1905, a Rússia, ambicionando conquistas territoriais, ambicionando participar mais ativamente da corrida imperialista, que então se deflagrava na Europa, entrou em guerra contra o Japão, disputando uma região chinesa, conhecida como Manchúria. Essa guerra entre Rússia e Japão foi uma grande surpresa para o mundo,
todos acreditavam que a Rússia venceria o Japão facilmente. E não foi isso que aconteceu. A Rússia foi humilhada, a marinha russa foi aniquilada pela marinha japonesa, e isso agravou a situação econômica russa. A situação de miséria aumentou, o desemprego aumentou, a insatisfação com o governo do czar, na época já era o Nicolau II, aumentou também. Começaram protestos, e teve um protesto que acabou marcando essa situação pós-guerra, pós-derrota russa. Foi em 22 de janeiro de 1905, num dia de domingo, em que trabalhadores, parte da população mais pobre, principalmente da Rússia, saiu às ruas de Moscou, portando faixas, até cartazes com a imagem do czar. Era uma manifestação pacífica, eles apenas reivindicavam melhorias, reivindicavam a atenção maior do governo imperial frente à situação que eles vivenciavam, só que o czar não viu dessa forma. E Nicolau II mandou tropas para as ruas, e milhares, centenas de pessoas foram mortas. Não se sabe o número certo, mas teve um grande número de vítimas, e esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Isso foi em 22 de janeiro de 1905. Ao lado desse episódio ocorreram outros, como a revolta do encouraçado Potemkin, que foi uma revolta de marinheiros que estavam insatisfeitos com a situação de exploração, a comida estragada que consumiam, os maus tratos, e teve essa revolta nesse encouraçado, que inclusive virou filme posteriormente, produzido já na União Soviética. E todos esses episódios, todas essas situações de revolta popular, acabaram ocasionando também, contribuindo para o fortalecimento e surgimento dos chamados sovietes, que eram conselhos formados por camponeses, militares e operários. Esses sovietes, eles tiveram uma participação muito ativa no processo revolucionário russo, que iria acontecer alguns anos depois. O monarca, o czar Nicolau II, ficou temeroso com relação a esses protestos e resolveu abrir concessões. Convocou a Duma, que era o parlamento russo, prometeu que estabeleceu uma monarquia parlamentar. Nesse contexto aí, ele perdeu parte de seus poderes, porque a Duma cada vez mais foi ganhando força, o parlamento russo, e as manifestações populares elas sofreram um refluxo nesse período, até pelo fato da monarquia reprimir esses movimentos populares. Alguns anos depois, já em 1914, a Rússia se aliou ao grupo da Tríplice Entente, ao lado da Inglaterra e da França. A Rússia ambicionava, digamos assim, áreas coloniais, ambicionava expandir os seus domínios coloniais, e mesmo sem ter um exército poderoso, mesmo sem ter a mesma força militar de outras potências europeias, a Rússia se alia à França e à Inglaterra e entra na Primeira Guerra Mundial. Aí começa o colapso do governo do Nicolau II, do czar na Rússia, porque a entrada da Rússia na Primeira Guerra foi desastrosa. A Rússia sofreu derrotas, perdeu territórios, foi sendo humilhada pelo exército alemão, que era muito mais bem equipado, muito mais bem preparado que o exército russo. A situação se tornou caótica a partir daí, com milhões de mortos praticamente, e o czar acabou sendo deposto em um movimento revolucionário realizado em fevereiro de 1917. Esse movimento revolucionário ele era liderado pelos mencheviques e assumiu o poder com a saída de Nicolau II, isso no início de 1917. Contudo,
os mencheviques, que eram liderados nessa época por Alexandre Kerensky, não retiraram a Rússia da guerra. A Rússia permaneceu envolvida na Primeira Guerra Mundial, permaneceu sofrendo com o avanço do exército alemão, com as sucessivas derrotas. A situação se tornou caótica e no final de outubro, início de novembro, os bolcheviques, liderados por Lenin, assumiram o poder, tiraram os mencheviques que estavam governando a Rússia e passaram a governar a Rússia, tomaram o poder na Rússia em fins de outubro, início de novembro de 1917. Assim que assumiu o poder, Lenin colocou em prática as chamadas teses de abril, que tinham como bases terra, pão e paz, ou seja, uma reforma agrária, comida para a população que estava passando fome e a saída imediata da Rússia da guerra. Foi assinado um tratado em separado com a Alemanha, mesmo prejudicial à Rússia, era muito mais interessante. Foi o Tratado de Brest-Litovsk. Através desse tratado, a Rússia saía da guerra e os bolcheviques foram consolidando o seu poder. É bom destacar que logo após a tomada dos mencheviques, começou um processo de guerra civil na Rússia. A burguesia russa, apoiada por forças estrangeiras, formou o Exército Branco, e contra o Exército Branco, os bolcheviques formaram o Exército Vermelho. Então era a luta entre os brancos, representantes da burguesia russa, e os vermelhos. Essa guerra civil durou algum tempo, né? Só que o Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, que foi o grande organizador dessa força militar na Rússia, que deixava de ser Rússia, é bom destacar, e passava a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. O exército liderado por Leon Trotsky derrotou o Exército Branco e consolidou, digamos assim, o poder dos bolcheviques com apoio dos soviéticos. A partir daí o governo se estabilizou. Lenin criou a NEP, a nova política econômica, que mesclava características capitalistas com o socialismo, estatizando grandes bancos, grandes empresas, fábricas, realizando uma reforma agrária, mas mantendo o capitalismo na pequena propriedade, no pequeno comércio. Ou seja, o capitalismo ele não foi extinto nesse primeiro momento, ele permaneceu sendo mesclado com aspectos socialistas. A NEP foi colocada em prática até praticamente a morte de Lenin, em 1924, por problemas de saúde, e teve uma disputa após a morte de Lenin entre as duas principais lideranças, digamos assim, do Partido Comunista na União Soviética, entre Stalin e Trotsky. Nessa disputa entre Stalin e Trotsky, quem levou a melhor foi Stalin. Trotsky se refugiou, digamos assim, fora da Rússia, teve que fugir da Rússia, se refugiou no México e que acabou sendo assassinado a mando de Stalin alguns anos depois. Com Stalin no poder, os soviéticos estabeleceram os chamados planos quinquenais, ou seja, a cada 5 anos o governo russo estabelecia uma meta de investimentos na indústria pesada, na agricultura, ou seja, a cada 5 anos era estabelecida uma meta, e a Rússia se industrializou de forma muito rápida, ganhou um poderio industrial muito grande a partir do final dos anos 20 e durante os anos 30, principalmente. O governo soviético na Rússia durou por várias décadas, né, sendo extinto, digamos assim, somente no final dos anos 80, quando a Rússia se fragmentou, a União Soviética voltou a ser chamada de Rússia e o Partido Comunista deixou o poder. Mas isso já é uma outra história, isso já tem uma próxima videoaula. Muito obrigado e até a próxima.